Pois é, entra semana, sai semana, essa discussão do voto impresso continua, e eu acho que a galera, tanto da esquerda quanto da direita um pouco mais esclarecida, não está percebendo, é o seguinte, que esse tema do voto impresso está servindo como cortina de fumaça para uma coisa muito pior, que é realmente, isso sim, uma ameaça à democracia, uma ameaça à democracia maior até do que o próprio Bolsonaro. E ninguém está vendo, e não está sendo debatido isso, tem chance de passar, tomara que não passe, mas tem chance de passar sem que quase ninguém perceba, e isso vai impactar muito negativamente a política do Brasil por muito tempo. Eu estou falando do famigerado Distritão. Faz 4 anos, no dia 20 de julho de 2017, eu lancei um vídeo aqui no canal falando sobre isso, né? O vídeo, modéstia à parte, eu acho que ficou muito bom, pelo menos a parte da minha explicação, né? O fundo estava horroroso, a gravação, a filmagem não estava das melhores, a camisa que eu estava usando era a camisa da Rede, pelo menos agora eu tô com a camisa aqui mais bonita do meu Bola Clube, olha. A galera tá aqui falando de voto impresso para cima e para baixo, como se esse fosse o grande problema do Brasil hoje. Já tá certo que o voto impresso não vai passar. Eu, pessoalmente, já falei sobre o voto impresso aqui no canal, tem umas semanas já, né? Eu acho que o voto eletrônico de segunda geração, que é o chamado voto impresso, esse sistema é muito bom, permite sim uma auditoria, e acho ridículo que a galera de esquerda continue usando esse argumento mentiroso de que o voto impresso vai dar poder às milícias para saber em quem as pessoas estão votando. Isso é uma bobagem. Por outro lado também, eu acho que a gente não tem motivo para ter uma desconfiança generalizada do sistema como nós temos hoje. Essa coisa que o Bolsonaro fala, ele ganhou a eleição de 2018 no primeiro turno, que o Aécio que ganhou em 2014, isso é uma besteira também, não tem o mínimo fundamento. É impossível você virar milhões de votos, ainda que se acredite que possa ter uma fraude na urna eletrônica, mas não seria uma fraude de milhões de votos. Mas enfim, vamos parar de falar dessa coisa de voto impresso, porque isso já passou, isso já deu, isso já acabou. Esse sistema já foi recusado pelos políticos, não vai ter voto impresso ano que vem. Mas o Distritão ele ainda é um risco concreto, um risco real, e que pode realmente tornar a democracia do Brasil muito menos acessível a pessoas comuns. Isso é um grande problema. A dificuldade de renovação dos parlamentares, dos políticos, ela é um problema em qualquer democracia do mundo. O Brasil, não vou dizer que é um dos piores nesse sentido, mas é muito ruim. E a adoção do Distritão pioraria dramaticamente esse quadro. Para vocês entenderem melhor como é que funciona o sistema atual, que é o proporcional, como é que funcionaria o Distritão, deem uma olhada no meu vídeo de 2017. Mas resumindo, o Distritão é o seguinte: se tem 70 vagas de deputado no estado, os 70 mais votados é que entram nessa ordem. Parece que isso é mais democrático, né? Ó, quem tem mais voto entra. Mas não é bem assim. Por que não é bem assim? Imagina que o número médio ali para eleger um deputado seja, sei lá, 100 mil votos. Determinado deputado, ele teve 1 milhão de pessoas que votaram nele. Significa que ele tem 10 vezes mais votos do que os que se elegeram com 100 mil votos, certo? Então ele é um deputado que tem muito mais apoio da população. Se ele tem muito mais apoio da população, significa dizer que ele deveria levar colegas que pensam como ele para apoiá-lo dentro da Casa Legislativa. Isso é o sistema proporcional. É o sistema que dá uma proporção igual de deputados para cada partido de acordo com a votação que o partido tem. Ah, mas aqui no Brasil os partidos não são ideológicos. Você vota num cara que pensa de uma forma e acaba elegendo outro que pensa de uma forma completamente diferente. Tudo bem, isso realmente é um problema, mas é um problema dos partidos e é um problema do eleitor entender. Não é um problema do sistema em si. Nos países onde os partidos são ideológicos, um sistema assim funcionaria bem. E isso tem melhorado, inclusive, porque de uns tempos para cá, nós temos vivido a polarização política, que é uma coisa ruim, mas um efeito colateral dessa polarização é que os partidos estão ficando mais ideológicos, e isso é bom. As pessoas estão votando mais no partido de acordo com o candidato a presidente ou a governador que elas votam também. Só que com essa tentativa de se aprovar o Distritão, se isso for para frente, se isso for aprovado, a gente vai ter um enorme retrocesso, porque nesse caso, os deputados que vão ser eleitos vão ser aqueles que têm mais voto, aqueles que já são conhecidos, aqueles que têm mais dinheiro para gastar na campanha, e aquelas pessoas, tipo o vizinho ou o professor da nossa escola, que são pessoas novatas na política, elas não vão ter nenhum estímulo sequer para lançarem as suas candidaturas, porque hoje em dia, né, os partidos estimulam que essas pessoas lancem suas candidaturas,
que é para contar mais votos para o quociente eleitoral do partido. Se o sistema do distritão for aprovado, essas pessoas que não têm realmente muita chance de se elegerem, elas não serão sequer estimuladas a lançarem suas candidaturas. Os partidos nem legenda vão dar, vão preferir priorizar. Se derem a legenda, pelo menos não vão dar fundo eleitoral nem nada assim, vão priorizar aqueles que têm de antemão alguma chance concreta de se eleger. E isso vai tornar a política muito mais inacessível para as pessoas comuns, as pessoas que não são celebridades, ou não são filhas de políticos, ou não são caciques dentro da própria legenda. Não é à toa que a principal defensora hoje dessa tese do distritão é a Renata Abreu, que é filha do dono, digamos assim, do Podemos. O partido que se diz aí a favor da renovação da política está defendendo um sistema eleitoral que vai justamente na contramão disso. Tende a tornar a política muito mais elitista. Isso não sou eu que estou dizendo não, tá? Isso é consenso entre quem entende minimamente de ciência política. Eu já fiz live no canal do Daniel D'Alença no passado e tenho debatido esses dias aqui com o dono do canal Biologia Política e nós temos visões diferentes de qual seria o sistema ideal. O canal Biologia Política, esqueci o nome do dono do canal, mas ele defende o sistema distrital misto. Eu acho o sistema distrital misto ruim, eu acho pior do que o sistema atual. Eu particularmente defendo o sistema do voto em lista em 2 turnos, onde no primeiro você vota apenas numa lista de candidatos do partido para definir qual o quociente eleitoral, quantos deputados ou vereadores o partido vai eleger. No segundo turno, você vota na pessoa, podendo votar até numa pessoa de um partido diferente do qual você votou no primeiro turno. Mas aí é para ordenar a lista dentro de cada partido. Eu acho esse sistema melhor do que o proporcional de lista fechada, por exemplo, que é o sistema que é usado em Israel, onde você só vota numa lista partidária e essa lista já vem pré-ordenada pelo partido e se o partido eleger 8 pessoas, vão entrar os 8 que o partido colocou como os 8 primeiros, né? Eu acho esse sistema ruim também porque dá muito poder aos caciques partidários e tira o poder do eleitor. Mas Israel é uma outra realidade porque em Israel é muito fácil você montar um partido, diferente no Brasil, que tem uma burocracia gigantesca, né? E mesmo com essa burocracia, nós temos aí 30 e poucos partidos, 33 se eu não me engano atualmente. Imagina se fosse mais fácil. Existe controvérsia, existe uma discussão aí sobre qual seria o sistema ideal. Cada país usa o seu sistema. Esse sistema proporcional de lista aberta em 2 turnos, ele foi proposto, que eu saiba, aqui no Brasil pela primeira vez. É um sistema que nunca foi implementado em lugar nenhum do mundo, mas eu considero um sistema bastante inteligente e acho que a gente deveria testar. Quem defende esse sistema é a OAB, a CNBB e o movimento Ficha Limpa. Mas até hoje não ganhou muita atenção dos comentaristas políticos, dos partidos, enfim, não tem muita gente defendendo. Eu particularmente gosto muito desse sistema. Agora, o distritão não. O distritão ele seria o sistema mais primitivo, mais rudimentar. Seria até mais óbvio, né? Se você pensar assim, numa visão simplista. Ó. Só que o distritão só seria justo se você pudesse votar o número de cadeiras que estão em disputa. Então, por exemplo, se no Rio de Janeiro elege-se 70 deputados estaduais, eu poderia votar 70 vezes lá para eleger os 70 mais votados. Mas aí não ia ter eleição, porque a pessoa, imagina cada pessoa ter que votar 70 vezes lá para escolher. Então, por isso que só se vota uma vez para deputado e se elege de acordo com a proporcionalidade. Se 10% das pessoas concordam com um determinado partido, esse partido vai levar 10% das cadeiras. Não importa que um candidato teve 1 milhão e o segundo colocado teve só 30 mil votos. Esses votos que sobram do candidato de 1 milhão puxam o segundo colocado de 30 mil votos. E aí as pessoas que têm aquela linha ideológica, elas não precisam ficar preocupadas, eu vou votar no Zezinho porque o grandão do partido, que é o que eu mais gosto, já está eleito. Não, com esse sistema proporcional, isso fica mais fácil para o eleitor. O eleitor não precisa ficar fazendo conta, não precisa descartar ninguém de antemão. Também pode pensar assim, eu vou votar no meu vizinho, mesmo sabendo que ele vai perder, mas porque eu gosto também do partido dele, então o voto que não conseguir, que sobrar, que faltar para ele se eleger, vai ajudar a se eleger um candidato médio daquele partido. Então, por isso que o sistema proporcional ele é mais justo, ele respeita melhor a vontade do eleitor, ele exige que os partidos montem nominatas boas, eles fazem com que os partidos convidem mais pessoas a se candidatar por eles. Isso estimula a entrada de novas pessoas na política. No distritão não, no distritão vai ficar um jogo ali de carta marcada, em que poucos se candidatarão, porque a maioria, a gente sabe que
não vai ter chance e não vai acrescentar nada para o partido. Então o partido não vai dar nominata para uma pessoa que é desconhecida, que é marinheiro de primeira viagem e que não tem mídia, não tem nome, não tem nada, sabendo que essa pessoa não vai fazer de cara 70 mil votos, 100 mil votos. Né? Ela vai começar de baixo e vai crescer progressivamente. Por isso que o Distritão é um sistema que ele limita a entrada de novas pessoas na política e dificulta a renovação política. E a renovação política, a meu ver, é uma coisa que ela é muito importante. Claro que só a renovação por si só não significa nada. A gente pode renovar e pode renovar para pior. Em 2018, nós trocamos boa parte do Centrão por uma bancada ultra-ideológica de extrema-direita. A meu ver, foi uma troca de 6 por meia dúzia. Mas pelo menos nós trocamos. Se a gente continuar trocando, uma hora a gente acerta. Agora, para a gente continuar mudando, a gente tem que ter um sistema eleitoral que permita essa mudança de quadros, de pessoas que estão lá no poder. Hoje, nós temos um sistema que mais ou menos permite isso. Vale lembrar que, se nada for modificado, se não tivermos essa implantação do Distritão, no ano que vem vai ser a primeira vez que nós vamos ter uma eleição federal sem as coligações entre partidos para deputado. Isso, para mim, é um avanço, porque em estados muito pequenos que elegem pouca gente, os partidos costumam fazer coligações gigantes, porque quem não fizer acaba ficando de fora. E aí você vê umas coisas bizarras, tipo PSOL junto com republicanos. Acaba ficando quase que um distritão na prática. Por isso que, quando acabaram com as coligações, eles viram o resultado no passado e acendeu um alerta. Eu digo, os deputados que estão hoje no poder, principalmente desses estados que elegem menos gente, eles estão com medo, assim, não. Agora, sem as coligações proporcionais, pode ser que a gente não se eleja mais. Então, vamos tentar aprovar o Distritão. Tomara que o Distritão não seja aprovado até outubro. Se passar de outubro, a gente vai ter a manutenção do sistema atual e aí muda-se o Congresso ano que vem, e aí quem for eleito por esse sistema não vai mais pensar, acredito eu, em implementar Distritão depois de novo. Mas hoje a gente pode ver que na imprensa, o site da Câmara, que relator acredita que o Distritão poderá ser votado na semana que vem em comissão especial, matéria do dia 2 de agosto. Está aí a Renata Abreu, a grande responsável agora por esse tema voltar à discussão. Vamos ficar de olho nela, né? A minha maior esperança, vou ser muito sincero, está no Senado, né? O Senado teve uma renovação melhor na última eleição, tem grandes nomes hoje entre os senadores, né? Senador Alessandro Vieira, por exemplo, que é um dessa nova geração aí. Tem muita gente boa nessa nova safra. E senador Contarato, do Espírito Santo também. Então, pode ser que o Senado barre a entrada do Distritão. Até porque para o Senado não muda nada se vai ser Distritão ou vai ser voto proporcional de lista aberta, que é o que temos hoje. Porém, no Senado, né, eles têm essa coisa de ouvir mais a opinião pública do que os deputados, né? Então, pode ser que os senadores eles vetem isso. Precisa passar por votação em 2 turnos com maioria qualificada tanto na Câmara quanto no Senado. As modificações que foram feitas nos últimos anos, elas geralmente acontecem porque a Justiça Eleitoral ela dá o pontapé num lado primeiro, por exemplo, quando proibiu o financiamento de campanhas por empresas, aí isso mudou a engrenagem do jogo, mudou a regra, e aí fez com que os partidos tivessem que fazer algumas reformas ali para se adaptar. Numa dessas é que caiu a coligação nas eleições proporcionais, mas agora estão querendo fazer um retrocesso com essa implantação do Distritão. Vamos ficar de olho, vamos ficar atentos e vamos debater esse assunto, porque esse assunto, como eu disse, é a maior ameaça à democracia desde que eu acompanho a política. A gente não pode permitir esse retrocesso. Então vamos parar de falar dessa besteira de voto impresso, porque já deu. Como eu disse, o voto impresso não vai ser implementado, mas o Distritão, esse é um perigo concreto, real, que a gente tem que tomar muito cuidado e estar bastante vigilante. Vamos repassar isso aí, cobrar dos nossos representantes que a gente confia, os deputados e vereadores que a gente elegeu, e fazer com pressão aí para que eles falem mais disso nas redes sociais dele. Parem de falar dessa besteira de voto impresso, que não vai ter, e vamos falar daquilo que é uma ameaça concreta. Vamos parar de deixar de fazer o Bolsonaro ficar pautando o nosso debate. A gente tem que falar do que é necessário, do que é urgente, do que está sendo uma ameaça concreta, não do que o Bolsonaro quer que fale. O Bolsonaro, nessa questão de voto impresso, já foi derrotado, então a gente não tem que se preocupar mais se o voto vai ser impresso, se não vai ser. Não vai ser, ponto final.
O Distritão não, o Distritão é um perigo real, vamos ficar de olho. Valeu? Um abraço, fico por aqui. Se você gostou, deixe seu like aí. Se você não gostou, pode deixar dislike também, mas se inscreve aí, acompanha o canal, porque a gente vai estar sempre falando aqui sobre temas do cotidiano da política. Vamos continuar acompanhando essa história do Distritão. E se você também ainda não entendeu o que é o Distritão, clica aí na descrição e veja meu vídeo aí de 2017, que talvez você entenda um pouco melhor. Eu sou Leandro Rocha, um abraço e até a próxima.